Olá, meus amigos e minhas amigas. Dentre os diversos assuntos sobre os quais trataremos hoje em relação ao cenário internacional geopolítico, iniciamos com olhos voltados para a decisão que a Corte Internacional de Justiça, o principal órgão judicial das Nações Unidas, vai tomar hoje, quarta-feira. Está em pauta a acusação de que a Rússia infringiu o tratado antiterror, apoiando separatistas pró-Rússia na Ucrânia. Isso inclui os responsáveis pelo abate do voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014. A Ucrânia alega também que a Rússia discriminou etnias como os tártaros e ucranianos na Crimeia, região que a Rússia anexou naquele mesmo ano. Kiev espera que a corte declare a Rússia culpada por violar duas convenções das Nações Unidas, que ambas as nações assinaram, e exige reparação. No Tribunal de Haia, em junho passado, a Rússia classificou as alegações ucranianas de ficção e mentiras descaradas. Os advogados de Moscou negaram abusos sistemáticos dos direitos humanos em territórios ucranianos ocupados e refutaram as acusações de violação do Tratado das Nações Unidas contra o financiamento do terror. A Ucrânia levou o caso à mais alta corte da ONU em 2017, antes da invasão em larga escala da Rússia em fevereiro de 2022. Nesse processo, que já dura quase 7 anos, a Rússia é acusada de equipar e financiar forças pró-Rússia, incluindo rebeldes que derrubaram o voo MH17 da Malaysia Airlines em julho de 2014. Para quem não lembra, aquele evento matou 290 pessoas que estavam a bordo. E aqui eu quero novamente reforçar que estamos falando da CIJ e não do TPI. Em novembro de 2022, um tribunal holandês condenou à revelia 2 russos e um ucraniano à prisão perpétua pelo seu papel no desastre. Na Crimeia, a Ucrânia afirma que a Rússia tenta apagar a cultura de tártaros e ucranianos. As decisões do tribunal são finais e irrecorríveis, mas não há mecanismos de execução das sentenças. Claro que o tribunal pode levar a decisão à apreciação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que poderia decidir por tomar medidas coercitivas contra o réu. Mas quem seria o réu mesmo? A Rússia. Como sabemos, a Rússia é um dos 5 membros do Conselho de Segurança com direito a veto, ou seja, jamais o Conselho tomaria uma decisão, uma vez que a própria Rússia, obviamente, vetaria. No entanto, uma decisão que responsabilize a Rússia pode fortalecer outros processos contra o país no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e na Organização Internacional da Aviação Civil. Na sexta-feira, a mesma corte decidirá outro caso em que a Ucrânia acusa Moscou de usar falsamente a Convenção de Genopontin-Pontin de 1948 para justificar sua invasão em 24 de fevereiro de 2022. Enquanto isso tudo acontece, há uma preocupação por parte das Forças Armadas russas para que se aumente a disponibilidade de armas, principalmente de defesa. É isso mesmo, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, deu um toque bem direto para os fabricantes de armas, chega de enrolação, e exigiu um aumento na produção de sistemas de artilharia autopropulsados. Shoigu estava em Ekaterimburgo, uma cidade industrial nos Urais, e falou sobre a necessidade de ampliar a produção de mísseis de defesa aérea, especialmente depois de uma série de ataques com drones ucranianos. O site de notícias RBC publicou um vídeo da visita de Shoigu às fábricas, onde ele critica a gerência de uma delas por não produzir artilharia autopropulsada suficiente. Ele foi bem claro. Vamos lá, pessoal, sem enrolação, já estamos nessa desde 2022. Era para tudo estar a todo vapor em 2023. Ele quer uma proposta concreta em uma semana sobre como atingir as metas estabelecidas pelo presidente Putin, porque tudo isso está diretamente ligado ao desempenho no campo de batalha. O diretor da fábrica respondeu que a produção já aumentou 6 vezes nos últimos 2 anos. A Rússia colocou sua economia em modo de guerra, com as fábricas de defesa trabalhando 24 horas por dia para atender às necessidades de suas forças na Ucrânia. Segundo o vice-ministro da Defesa, Alexei Krivorushko, citado pela Interfax, a indústria de defesa fornecerá várias vezes mais equipamentos militares este ano do que em 2022 e 2023. Enquanto o ministro reclama, as forças ofensivas russas continuam em ação no território ucraniano. Segundo a autoridade de Kharkiv, drones de ataque russos atingiram alvos civis na cidade ontem, terça-feira. Segundo eles, 3 pessoas ficaram levemente feridas, houve um incêndio e danos a prédio de apartamentos e infraestrutura. O prefeito de Kharkiv, Ihor Terekov, disse que as janelas de 2 prédios altos foram destruídas e vários carros também. O governador da região de Kharkiv, Olesy Nerubov, relatou ataques em 2 distritos da cidade e afirmou que houve danos à infraestrutura civil.
Ele mencionou no Telegram que pelo menos 6 drones foram usados na região. Atravessando o Mediterrâneo, vamos falar sobre uma tensão em torno de um possível ataque direto dos Estados Unidos ao Irã. Bom, nesse tema quente da geopolítica, que é a tensão entre o Irã e os Estados Unidos, começamos com a declaração do chefe da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami. Ele foi bem claro dizendo que qualquer ameaça dos Estados Unidos vai receber uma resposta de Teherã. Isso está acontecendo no contexto de Washington estar preparando sua resposta ao assassinato de militares americanos, supostamente por militantes alinhados a Teherã. Será que os Estados Unidos vão responder a esse ataque? O que o presidente Joe Biden resolveu fazer? Bem, ele disse que já decidiu como vai reagir a um ataque de drone que matou 3 membros do serviço americano na Jordânia, mas não entrou em detalhes sobre o plano. Mas foi o Irã que fez o ataque? Segundo as informações, teria sido um proxy do Irã. Washington diz que foi o Kataib Hezbollah, uma milícia pró-Irã no Iraque. Mas esse grupo assumiu? O interessante é que esse grupo disse que vai parar as ações militares contra os Estados Unidos para não complicar a situação do governo de Bagdá, ou seja, o governo do país onde eles estão aquartelados, o Iraque. Bom, gente, o comandante Salami disse que os iranianos já estão acostumados com as ameaças americanas e que nenhuma delas ficará sem resposta. E tem mais. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, em uma reunião do gabinete, disse que os Estados Unidos devem parar com as ameaças e se concentrar numa solução política. Mas, gente, realmente a situação está ficando bem séria. Esse ataque de drone na Jordânia com as baixas nas forças dos Estados Unidos acirram os águias americanos e pressionam o presidente a tomar uma decisão mais firme e proativa contra o Irã, principalmente em ano de eleição, mesmo com os riscos de uma escalada maior no conflito. Amir Saeed Iravani, representante do Irã na ONU, declarou que Teherã responderá de forma decisiva a qualquer ataque em seu território, interesses ou contra iranianos fora de suas fronteiras. E não para por aí. Ataques presumidos de Israel na Síria mataram vários membros da Guarda Revolucionária Iraniana, incluindo comandantes. Em resposta, o Irã atacou o que chamou de quartel-general de espionagem israelense no Iraque. Voltando um pouco no tempo, só para a gente lembrar, em janeiro de 2020, os Estados Unidos mataram o comandante da Força Quds, dos guardas revolucionários, em um ataque no aeroporto de Bagdá. O Irã respondeu mirando numa base aérea dos Estados Unidos no Iraque. Vamos agora dar uma chegada na Ásia. Vamos falar sobre uma situação bem delicada envolvendo a China e as Filipinas. Um porta-voz da Guarda Costeira da China fez uma declaração bem enfática na terça-feira. Ele disse que a China está reivindicando soberania indiscutível sobre o Recife de Scarborough e suas águas adjacentes, e falou que sempre enfrentou firme as infrações das Filipinas. O porta-voz disse que no dia 28 de janeiro, 4 pessoas das Filipinas entraram ilegalmente em certas áreas, e a Guarda Costeira chinesa os advertiu para saírem, segundo a lei. Eles descreveram a interação como profissional e padronizada. Mas não é só isso. As acusações e encontros tensos entre a China e as Filipinas têm sido frequentes no último ano por causa de áreas disputadas no Mar do Sul da China, que, como temos visto nos vídeos do canal, é um mar com grande carga de tensão geopolítica. A China afirma ter soberania sobre quase todo o Mar do Sul da China, o que tem causado irritação nos países vizinhos que disputam algumas fronteiras, alegando que elas invadem suas zonas econômicas exclusivas. A Guarda Costeira Chinesa afirmou que vai continuar defendendo e aplicando a lei nas águas sob jurisdição do país. E olha só, a China mantém suas patrulhas rotineiras no Mar do Sul da China, mesmo com as tensões entre ela e as Filipinas, que recentemente fizeram uma patrulha militar conjunta na região com o seu aliado, os Estados Unidos, o que, é claro, incomodou bastante os chineses. Agora, mudando um pouco o foco para Taiwan, como vimos no vídeo de ontem, eles estão se preparando para uma situação hipotética de invasão chinesa. Hoje, quarta-feira, as Forças Armadas de Taiwan simularam um cenário onde a China transforma um de seus exercícios regulares ao redor da ilha em um ataque real. Isso aconteceu no mesmo dia em que a China realizou uma patrulha de prontidão de combate perto de Taiwan. Taiwan, que é reivindicada pela China como parte do seu território, apesar das objeções do governo de Taipei, diz que as Forças Armadas chinesas operam regularmente nos céus e mares ao redor da ilha, tentando pressionar Taiwan a aceitar a soberania chinesa. O Ministério da Defesa de Taiwan relatou outra dessas patrulhas na quarta-feira, envolvendo 22 aeronaves chinesas. Recentemente, eles realizaram um exercício militar bem intenso na frente da mídia, no condado de Taitung, no leste de Taiwan.
Tropas, tanques e veículos blindados avançaram pelo terreno enquanto explosões aconteciam ao redor, repelindo uma força invasora. O Ministério da Defesa de Taiwan disse que o exercício simulou o inimigo transformando exercícios em guerra durante patrulhas conjuntas de prontidão para combate. Eles tinham pessoas escondidas, guiando ataques aéreos e assaltos de comandos em infraestruturas críticas e outros alvos. Um oficial disse o seguinte: exercícios de contra-infiltração de alvos críticos demonstrou os resultados do treinamento em tempos de paz de nossas tropas. Ele destacou que, diante das ameaças crescentes do inimigo, o Exército continuou a fazer avanços e fortalecer seu treinamento, com tropas usando o treinamento de combate realista para aprimorar as capacidades básicas de combate. Nos últimos 2 anos, a China realizou 2 grandes séries de exercícios de guerra ao redor de Taiwan, aumentando os temores de um conflito que poderia envolver os Estados Unidos e seus aliados, e especialmente o Japão. A China praticou ataques de precisão e bloqueios em exercício ao redor da ilha em abril do ano passado, depois que o presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, se encontrou com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, em Los Angeles. O pensamento militar tradicional de Taiwan durante um conflito tem sido usar sua costa leste montanhosa, especialmente as 2 bases aéreas lá, como um lugar para se reagrupar e preservar suas forças, já que não enfrenta diretamente a China, ao contrário da costa oeste de Taiwan. Mas a China tem mostrado cada vez mais sua força na costa leste de Taiwan, navegando com navios de guerra e voando com aviões de guerra e drones, mostrando sua capacidade de operar muito mais distante da sua própria costa. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.